hospitais filantrópicos estão fechando as portas para o Sistema Único de Saúde devido à falta de recursos. São verbas atrasadas pelo governo do Estado e pagamentos que não cobrem o custo dos procedimentos. Sobre esse assunto, vamos receber agora o diretor administrativo da Santa Casa da capital, Oswaldo Balparda. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. Boa noite, Oswaldo. Bom, quero lembrar que você pode participar também enviando perguntas pelo facebook.com/ubratv. Oswaldo, para a gente começar, qual é o problema que as Santa Casas enfrentam hoje? É a falta de repasse do governo do estado ou a defasagem da tabela do SUS, que tem valores defasados? Ambos os problemas. Na verdade, na saúde a gente tem uma conjunção de fatores negativos que não é de hoje, mas que chega a um momento crítico que não há mais como suportar. Vem desde uma tabela absolutamente defasada por parte do governo federal até o corte de recursos do governo estadual. Recursos esses que eram fundamentais para manter minimamente uma proximidade de equilíbrio, ou no caso da Santa Casa, um déficit administrável por parte dos serviços prestados ao SUS. A gente pode quantificar, a gente pode dar um número, por exemplo, desse déficit da Santa Casa? Pode, a gente pode dar um número sim. Nós temos uma quantificação da Santa Casa que vem desde 1996, onde se contabiliza e se consegue apurar exatamente qual é o déficit do atendimento do SUS. E ele vem variando, então, naquela época começou com algo em torno de 14 milhões, e nós chegamos ao ano de 2014 com um déficit de 102 milhões de reais em todo o atendimento SUS. Note o seguinte, tudo que se fez para o SUS versus o que foi recebido pela tabela, por incentivos, por cofinanciamento, o nome que se quiser dar, qualquer dinheiro público que veio em remuneração aos serviços, menos o custo que foi prestar esse serviço, deixou um déficit de 102 milhões de reais. A Santa Casa tem um parâmetro onde ela consegue administrar um déficit de até 70 milhões. Pelo seu histórico, pela sua vocação, por ser a Santa Casa, por ter outros serviços que deixam rentabilidade, atendimento a particulares e convênios, numa certa quantidade. Em torno de 73% do nosso atendimento é feito para o SUS, então nos sobra 27% para atender outros tipos de convênio. Cafeterias, estacionamento, enfim, qualquer fonte de renda consegue cobrir até um déficit de 70 milhões por ano, que ainda é um financiamento a mais do SUS, a gente pode colocar. No ano de 2013, o nosso déficit foi de 112 milhões de reais. No ano de 2014, nosso déficit passou para 102. Ele caiu 10 milhões, mas ainda é um déficit muito grande. O somatório desses dois déficits dá mais de 200 milhões de reais em 2 anos e é algo absolutamente impossível de ser gerenciado. Agora, quantos atendimentos, quantos procedimentos são feitos pelo SUS e quantos deixariam de ser realizados com isso, Oswaldo? Em termos de redução, a Santa Casa está prevendo uma redução que foi a proposta que a gente levou para o gestor municipal e que ela vai entrar em discussão, certo? Esse número ainda pode variar para mais ou para menos, de uma redução de 118 leitos, tá? O que corresponde a 17,35% dos nossos leitos. Nós temos em torno de 1.300 leitos, para a gente ter uma quantificação. Isso dá em torno de 4.312 internações por ano. 50 mil consultas eletivas ano, 3.318 pronto atendimentos ano, 3.387 cirurgias ano, e em termos de exames, que a gente chama SADTs, né, diferentes exames de imagem, de laboratório, enfim, mais de 375 mil atendimentos. Somando tudo, dá em torno de 437 mil atendimentos que podem deixar de ser feitos se a gente não conseguir evoluir uma situação onde possa trazer, não para o equilíbrio, mas para um déficit administrável da faixa de 70 milhões de reais ano. Bom, a partir do seu conhecimento, tens de informação, no interior do estado, esse problema também é grave e, junto com essa pergunta, muito circulei ali, especialmente porque em determinado momento a Ubra TV teve seus estúdios no centro de Porto Alegre, muito próximo à Santa Casa. Quem passa por ali vê a quantidade de ambulâncias também que chegam no interior do estado. Então, somada a essa pergunta, se a gente pudesse administrar melhor a questão da saúde no interior do estado, isso também não aliviaria a Santa Casa de alguma forma? Aliviaria, mas os hospitais filantrópicos do interior do estado estão em situação igual, ou às vezes pior.
até pelo volume de atendimentos, às vezes um pouco menor, ter menos possibilidade de fazer outros tipos de atendimento, acaba agravando ainda mais a situação. A rede filantrópica no Estado do Rio Grande do Sul corresponde a 245 hospitais. Isso representa mais de 70% da atenção hospitalar do SUS no Estado. Então, a gente não pode ser chamado de complementar. Quem faz 70% não é complementar. Complementar é quem faz os outros 30%. Né? Então, a saúde depende de nós. Em 190 municípios, o único hospital da cidade é um filantrópico. Então, toda a necessidade da população recai sobre aquele hospital. E esses hospitais estão há anos acumulando um déficit que no Rio Grande do Sul já soma mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. É algo que beira a insolvência. Algumas unidades estão já em situação de insolvência. Nós temos santas casas e hospitais fechando, nós temos hospitais sendo intervidos pelo poder público, o que é pior, Sim. porque vai custar muito mais caro. Quando o poder público intervém Sim. numa unidade hospitalar, ele vai acabar pagando muito mais porque ele é menos eficiente, ele acaba tendo uma oneração muito maior do que nós filantrópicos temos. E, infelizmente, essa situação vem se agravando ano após ano e nada é feito a respeito. Então quer dizer que a ambulancioterapia, que foi apelidada há um tempo atrás, ela tende a essa situação se agravar a partir dessa situação caótica que vive o interior do estado, sobrecarregando ainda mais Santa Casa. Eu diria que tende a se agravar e tende a ficar muito pior ainda a partir do momento que outros hospitais, não só a Santa Casa, mas outros hospitais de referência do estado, devem sofrer o mesmo tipo de problema e devem sofrer reduções dos seus atendimentos. Sim. Então é necessário que os gestores públicos venham ao público dizer o que eles querem que não seja atendido. Sim. Porque está ficando uma responsabilidade que não é nossa do prestador. Eu acho que todo o hospital filantrópico, que nem nos disse hoje o representante do Ministério Público lá na Santa Casa, a gente não é só gestor, a gente é mágico. Então, só que um momento em que a mágica não é mais possível. Está na hora do gestor assumir essa sua responsabilidade, o gestor estadual, o gestor federal, porque também os municípios não aguentam mais arcar com esta conta, não há mais dinheiro para isso. Falamos sobre isso na segunda-feira com a Nádia, conselheira do Conselho Nacional de Saúde, sobre as verbas que são passadas do governo municipal, dos municípios, chega a 55% do custo total do SUS, os outros 25% do Estado e o restante do governo federal, quando deveria ser diferente, deveria ser 50% do governo federal e os outros 25% aí sim repartidos entre Estado e município. Apenas uma pergunta, a nossa função às vezes é um pouco caótica e alarmista, mas há risco então de algumas ambulâncias, não digo agora num período mais próximo, mas pouco mais à frente, se a situação continuar desse jeito, o pessoal da ambulancioterapia dá com a cara na porta e não tem como atender? Há risco, sim. Claro que há risco. Há risco não só da ambulância, há risco do usuário comum chegar à Santa Casa e não ter condições de ser atendido. Há risco de pessoas necessitarem de internações em leitos ou procedimentos e terem que parar em filas. Esse é o risco. Para nós, que somos da área filantrópica, da área hospitalar, isso é um caos. Para nós é um dia hoje extremamente triste ter que estar fazendo esse tipo de anúncio porque foram esgotadas todas as linhas de conversação, todas as tentativas de sensibilização, elas se esgotaram. E é absolutamente frustrante para nós ter que chegar a essa situação, assim como é para cada hospital do interior do estado que hoje fizeram o dia D de protesto, né, para a gente depois no dia 13 ter o protesto a nível estadual aqui e depois levarmos isso a nível federal também, porque a população tem que saber o que está acontecendo. Sem dúvida. Né? E, afinal de contas, é um direito dela. A cada eleição, a gente sempre tem a saúde em primeiro lugar. Só que depois, a cada governo, a saúde é relegada ao último plano. É verdade. Agora, a Santa Casa ela é referência em todo o estado, recebe pessoas de várias cidades, né? Mas quais são as principais cidades que buscam a Santa Casa como uma solução? As principais cidades, eu não sei se, e aí quem está em casa também pode ter essa dúvida, se é só a região metropolitana ou de outros municípios também acabam... Não é só a região metropolitana. Santa Casa, em 2014, atendeu pacientes vindo de 424 municípios do Rio Grande do Sul e pacientes vindo de 22 estados da federação. Então, a Santa Casa hoje é uma referência de saúde para todo o estado e também para o nosso país. E é isso que tem que ser visto. A semana passada, a gente atendeu um paciente que veio por ordem judicial, por determinação, pelo SUS, vindo do Acre. E atendemos, graças a Deus, o paciente foi bem atendido, conseguiu ter a sua solução adequada. É esse tipo de serviço que está sofrendo
Sim. a possibilidade de redução em função da falta de pagamento e da falta de equilíbrio de um contrato. Nós não estamos pedindo nada mais do que isso. Aliás, a gente não está pedindo equilíbrio, a gente está pedindo um déficit de 70 milhões, que é um déficit gerenciável. Ninguém é obrigado a trabalhar de forma inferior aos seus custos. Isso está na Constituição, isso está na lei orgânica que define e que regra o SUS. A gente não está nem pedindo isso. A gente está querendo que os hospitais possam trabalhar com um déficit que seja gerenciável, não um déficit que não seja gerenciável, porque nós não temos condições de continuar financiando o Sistema Único de Saúde dessa forma. A paralisação de hoje, quantos procedimentos deixaram de ser realizados? Dá para ter uma ideia? E eles serão reagendados? No caso da Santa Casa, a gente fez uma paralisação de 1 hora. Sim. E então nós atrasamos as agendas em 1 hora, para dar a oportunidade, inclusive, dos usuários terem conhecimento da realidade. Eles foram informados, tiveram condições de participar do movimento. Nós tivemos 100% de apoio dos usuários. Então, nenhum deles sofreu com o não atendimento, sofreu com o atraso de 1 hora das agendas. Quando chegou às 10 horas, nós fechamos os ambulatórios e começamos um ato de informação, de divulgação do que está acontecendo, tanto para os pacientes de Santa Casa quanto para a população do centro da cidade, em Porto Alegre, e fomos extremamente bem acolhidos, bem recebidos. Tá? Mas não houve atraso nas agendas, foi a maneira que a gente achou de demonstrar a nossa insatisfação, mas ainda não levando para o usuário um ônus maior de não ter o seu procedimento atendido naquele dia. O governo do estado disse que os repasses de 2015 estão em dia e que eles somam 350 milhões de reais. Eles falam que a dívida seria referente a repasses do ano passado, de 2014, que não foram feitos. Há atrasos esse ano ou não? Por parte do governo do estado. Óbvio. Isso é um jogo de semântica. Em todos os contratos que foram firmados, quer diretamente com o governo do estado, para aqueles hospitais que estão sob gestão estadual, quer naqueles que estão sob gestão municipal, que é o caso da Santa Casa em relação a Porto Alegre, consta lá como fonte de financiamento um item chamado IOSP, né, que foi um incentivo que a gente batalhou muito lá em 2011, conseguimos lá em 2011 um aporte de 50 milhões de reais com incentivo de cofinanciamento. O que é esse cofinanciamento? É para justamente tentar minimizar a defasagem da tabela SUS, a defasagem da remuneração SUS que vem do governo federal. Bom, esse valor veio aumentando com a participação ativa e absoluta da Assembleia Legislativa do Estado, com orçamentos onde eles retiraram valores de outros entes, como o Ministério Público, como o Judiciário, como da própria Assembleia Legislativa, para poder compor valores para a saúde e para fazer com que o Estado chegasse aos 12%, o que também não chegou até hoje aos 12%. Isso é uma outra falácia. Para 2014, foi utilizado nesta rubrica 250 milhões de reais. Para 2015 está lá no orçamento, 300 milhões de reais, que o governo atual ignora. Ele diz que esses 300 milhões não existem, que eles estão contingenciados, como não tem uma portaria para esse ano, então eles não existem, ele não assume isso como dívida, por isso que eu digo, isso é um jogo de semântica. Sim. Na prática, tem 300 milhões que não vão entrar nos contratos e que estavam lá previstos. 300 milhões de reais. Bom, 300 milhões de reais não há como suportar. Só para a Santa Casa, o equivalente desses 300 milhões de reais são 15 milhões de reais. 15 milhões de reais, 1.250.000 por mês que não estão entrando. E a dívida do governo passado, a dívida tem 124 milhões de reais que não foram repassados para os hospitais em diferentes rubricas. Isso é algo inadmissível, porque não é porque trocou um governo que os contratos foram rasgados. São compromissos de trabalhos já prestados, de atendimentos já feitos, pacientes já atendidos, custos já inferidos, custos já pagos pelos hospitais e que o governo não reconhece. Não há como não reconhecer. Os contratos não foram feitos agora em 1º de janeiro. Os contratos foram feitos no decorrer de 2014. Há uma necessidade de honrar a continuidade dos contratos. Bom, para ficar claro para quem está em casa, todo mundo está sabendo os cortes, né? Os cortes que o governo do Estado está fazendo na área da saúde, educação e segurança pública. A redução, a expectativa agora para 2015 é uma redução nesse repasse? Como é que vai ficar a situação? O governo do Estado nos apontou uma necessidade de adequar o orçamento, que segundo os dados do governo estão sem cobertura, da ordem de 500 milhões. 300 a gente já sabe onde é que estão, né? Que é esse do IOSP. Tem mais 200 milhões que ainda deve ser colocado. O próprio governo do Estado, em algumas oportunidades, vem colocando, através do secretário de Saúde, mas tem hospitais que não cumprem o contrato e que estão recebendo. Corrijam esses.
Ninguém está aqui para defender aqueles que não cumprem os contratos, mas não vai pegar e fazer de 2 ou 3 que não cumprem a bandeira para todos os demais 240 que cumprem e que aumentaram as suas produções ao longo dos últimos 4 anos, respondendo a um chamamento do governo do Estado, e que agora vem simplesmente parte dos seus recursos absolutamente retirados, sem nenhuma outra explicação. Não há como a gente fazer saúde desta forma. Bom, dá tempo, direção, de fazer essa última comparação rapidinho, que eu achei bem interessante. Quanto é que custa, né? O que o SUS paga, na verdade, para, por exemplo, atendimento, cirurgia, só para a gente ter uma ideia. E eu achei bem importante levantar esse dado, porque a população não faz a menor ideia. Né? Quanto é que custa para quanto o SUS paga para que um paciente tenha uma consulta ou faça uma cirurgia na Santa Casa? Eu posso pegar e dar esse dado em forma de percentuais, quem sabe a gente pode ser. Com certeza. De tudo que a Santa Casa faz, e aí são dados contabilizados da Santa Casa, tá? De tudo que a Santa Casa faz, se fosse remunerado exclusivamente pelo valor da tabela SUS, ficaria um déficit para cada R$1 gasto, para cada R$2,44 gasto, a gente receberia ou seja, um déficit de 144%. Como existe uma política de incentivos do governo federal em cima de alguns procedimentos, esse déficit cai para 65,57%. Com o aporte do governo do Estado por conta do IOSP, até 2014, esse déficit ficava em 52%, ou seja, cada vez que a gente faz um procedimento, fica um déficit de 52% deste procedimento. Se retirar o IOSP, que é isso que o governo do Estado está fazendo, nós vamos voltar para um déficit de 65%. Ou seja, é algo absolutamente impraticável. Inviável. Absolutamente inviável. Sem falar que cada ano a gente tem inflação e os valores permanecem absolutamente os mesmos. Os mesmos estagnados. Exatamente. Totalmente estagnados. Não há uma correção. Bom, eu quero agradecer a disponibilidade do Oswaldo Balparda, que é diretor administrativo da Santa Casa. Muito obrigado e quero parabenizar também, porque a Santa Casa é um patrimônio de todos nós e nós, que somos atendidos pela Santa Casa, seja no particular ou no SUS, respeitamos muito a Santa Casa. E, então, de certa forma, com toda essa dificuldade, o trabalho ainda é bem feito com o esforço de vocês. Então, muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigado pelo espaço e toda a nossa luta é para continuar prestando esse tipo de serviço, possivelmente, quem sabe, poder aumentá-lo e não reduzir. Não é esse o nosso papel. Para o nosso bem, para o bem da nossa saúde. Seja sempre bem-vindo, Oswaldo. Obrigado.